Olá pessoal, tudo bom? Então hoje vamos fazer um vídeo um pouquinho diferente aí do habitual, mas é uma coisa que eu acho muito interessante de ser comentada, porque a gente não só aprende muito com o Warren Buffett, mas a gente pode aplicar o pensamento dele para diversos tipos de investimento. E o Tesouro se encaixa em muitos dos conceitos que ele propaga. Então, pessoal, eu vou comentar aqui algumas frases muito famosas do Buffett e trazer para o contexto do Tesouro Direto. Então, a primeira, só compre algo que você ficaria perfeitamente feliz em segurar caso o mercado fechasse por 10 anos. Olha, o primeiro exemplo que me vem à cabeça é o Tesouro IPCA 2030 com juros semestrais. Perfeito, né? Comprei, o mercado pode fechar, eu vou ficar os 10 anos recebendo aquele jurinho semestral. Claro, não poderia reinvestir, mas daqui a 10 anos, tranquilo, o mercado reabre, eu vou receber o resgate final e eu vou reinvestir. Então não tem coisa melhor. Mesma coisa para quem investe no IPCA 35, certo? Compra, fica, daqui a 10 anos, olha a cotação, beleza, segue a vida. Frase 2. Não observe o mercado muito de perto. Se investidores estão tentando comprar e vender ações, claro, o Buffett é 100% ações, né? E se preocuparem sempre que elas caírem um pouquinho ou acharem que devem vendê-las sempre que subirem, não terão resultados muito bons. Ou seja, como é que a gente aplica isso aqui para o Tesouro Direto? O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer não gire carteira, certo? Não gire, certo? Não é por qualquer oscilação de preço que o valor muda. Então, não tem por que desmontar a posição ou sair atrás de outra se não mudou o fundamento, certo? Então, isso aqui para os títulos públicos se aplica muito, especialmente os IPCAs longos, que oscilam muito, deixam os investidores nervosos, mas é aquilo. Se você vai ficar comprando e vendendo toda hora, não terá resultado muito bom. Aqui, pessoal. Uma pessoa só está sentada em uma sombra hoje porque outra plantou uma árvore há muito tempo atrás. Então eu vejo essa frase assim como o seguinte: nós devemos olhar a história dos ciclos econômicos, nós devemos olhar a história das crises, bem como a história das empresas, dos governos, enfim, das teorias econômicas, certo? Porque o conhecimento, isso aí é o conhecimento vai se formando e cada dia vai se construindo uma coisa nova. Então eu vejo essa frase nesse sentido. Outro sentido é o seguinte: vamos plantar a nossa sombra de amanhã investindo num tesouro IPCA longo, certo? Esse tesouro IPCA longo, ele cresce tanto, gente, ele cresce tanto e ele forma exatamente isso, uma árvore que faz uma sombra para uma área muito grande. Outra frase muito bacana dele: insisto em gastar muito tempo, quase todos os dias, apenas para sentar e pensar. Eu leio e penso. Olha, gente, isso aqui é uma coisa que eu acho que faz muita falta nos tempos modernos, né? E se a gente pensasse um pouco, talvez nós não ficássemos tão angustiados com os investimentos, certo? Basta parar um tempo, pensar, entender, assimilar, para tirar um pouco da angústia, do estresse e da ansiedade do investimento. Olha só essa frase, gente. Os riscos surgem se você não sabe o que está fazendo. O grifo é meu, tá? E a questão é a seguinte, trazendo para o Tesouro Direto, quem não entende a marcação a mercado, certo? Não entende a questão do prazo, não entende que a rentabilidade do Tesouro, que a marcação a mercado é diferente de uma rentabilidade linear, tipo caderneta de poupança, certo? Nenhum título do Tesouro tem rentabilidade linear. O Tesouro Selic é o que mais se assemelha, mas ele não é. Ele é marcado a mercado também, né?
Então aí por isso que as pessoas dizem que os tesouros IPCAs longos têm risco de marcação, enquanto que eu não consigo enxergar isso, certo? Eu não consigo enxergar. E muito em parte é isso, é porque quem está divulgando esses conceitos assim de que é perigoso, de que vai perder dinheiro, etc, 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 eu acho que essa pessoa realmente não sabe o que está fazendo. Olha só, pessoal, número 6. Você só tem que fazer algumas coisas certas em sua vida, contanto que você não faça muitas coisas erradas. Bom, claro que não vamos falar da vida inteira, certo? Mas a frase se aplica muito para isso. Tá? Dá para pensar e conversar sobre essa frase um dia inteiro. Mas no Tesouro Direto eu diria o seguinte: não se preocupa tanto em olhar toda hora, em se preocupar com a marcação. Claro que a gente gosta de comprar numa taxa boa, numa taxa mais alta, mas tem dias que simplesmente não vai ser possível e não vai acontecer. Então, assim, ó, o que é a coisa certa no Tesouro? A coisa certa é comprar e ficar. Comprar e ficar. Comprar um título bom, um IPCA bom e ficar, certo? E ficar o máximo de tempo, de preferência até o vencimento, certo? Essa pequena coisa certa, comprar um tesouro IPCA de um tempo razoável e ficar com ele até o vencimento, e essa coisa certa você pode até cometer alguns errinhos, entrando mal na taxa ou de repente comprando um prefixado num momento ruim também, certo? Essas coisas não vão estragar a carteira como um todo, certo? Então você tem que fazer as coisas certas, os pilares certos. Número 7 também é muito interessante. Eu vou dar aos meus filhos dinheiro suficiente para que eles sintam que podem fazer alguma coisa, mas não o suficiente para eles pensarem que podem não fazer nada. Quer dizer, é uma quantia ali que eles vão ter que trabalhar ou investir ou empreender para fazer alguma coisa. Eles não vão conseguir viver de renda. Então, bem interessante essa frase também. Olha só, pessoal. O sinal pode, a qualquer momento, ir de verde a vermelho sem passar pelo amarelo. Então, olha aí, pessoal. Isso aí é uma crítica, né? Eu acho, ao pessoal que tenta prever crises, tenta adivinhar crises, fazer scores e dizer que quando a curva de juros inverte nos Estados Unidos, tem crise, tem recessão. Bom, verdade seja dita. Essas previsões que a gente via muito em 2018 e 2019 deram certo. Mas deram certo porque veio uma coisa completamente imprevisível que foi a eclosão aí de um problema de saúde a nível mundial. Mas o que ele está dizendo aqui é que essas crises, né, elas podem vir sem aviso algum. E aí, como é que a gente está com uma base sólida, uma base firme? Na renda fixa, nos títulos públicos, certo? Então isso é uma coisa que a gente também tem que prestar atenção e trazendo para o Tesouro é isso, é basicamente ter uma boa parcela alocada em títulos públicos. Olha só, pessoal, mais algumas verdades aqui, ó. Demora-se 20 anos para construir uma reputação e 5 minutos para arruiná-la. Mais pura verdade. 10. Quer estejamos a falar de meias ou de ações, gosto de comprar mercadorias de qualidade quando o mercado está para baixo. No Tesouro, quando as taxas estão altas, certo? Aqui também não tem muito o que comentar, é uma frase perfeitamente lógica. 11. Apenas invista em negócios simples que você entenda. Então, pessoal, para o Tesouro seria basicamente assim, ó. Qual é a coisa mais simples que tem no Tesouro? Na minha visão é o prazo. É o prazo. Entendeu o prazo? Entendeu o prazo? Deu, pronto. Pode investir e respeita o prazo. Está fazendo a coisa mais importante e para outros tipos de investidores a coisa mais difícil, que eles não conseguem ficar no prazo, né? Então se você fizer essa coisa simples, que é fácil de entender, que qualquer criança entende, você vai estar fazendo muito bem. 12. Ações têm sido muito mais atraentes do que títulos. Verdade. Verdade no mercado americano, verdade no mercado brasileiro.
dos últimos talvez 5 anos, né? Antes desses últimos 5 anos, o Brasil era o país dos juros altos, né? O primeiro colocado em juros do mundo, o juro mais alto do mundo. Quantas vezes a gente não viu esse ranking comentado, por exemplo, na televisão? E hoje em dia não é mais assim, mas foi por muito tempo. Mas o que, que nós temos nessa frase 12? Nós temos assim que ações na realidade brasileira não são para todo perfil, não são para toda a idade, não são também para todo gosto. Então assim, sim, é verdade, eu acho que isso vai passar a ser cada vez mais verdadeiro no Brasil também, tá? Mas eu acho que cada coisa no seu lugar. Então eu não diria que os títulos deixam de ser atraentes, porque as ações podem ser mais. Elas também são mais atraentes e também têm mais risco. Essa frase aqui é famosa, nós já falamos em vários vídeos, e vocês também já comentaram muitas vezes. Regra número 1, nunca perca dinheiro. E número 2, não esqueça da número 1. Olha só, pessoal, a 14 é muito bacana. Ó. A diferença entre pessoas bem-sucedidas e pessoas realmente bem-sucedidas é que as pessoas realmente bem-sucedidas dizem não para quase tudo. Dá para entender isso aí, pessoal? Veio lá o cara querer te vender plano de previdência. O que você vai dizer? Vem o cara aí te oferecer fundo multimercado de não sei o que, do gestor da Quinta Avenida de não sei o que você vai dizer? Então, pessoal, acho que deu para entender o exemplo, né? 15. No mundo dos negócios, o espelho retrovisor é sempre mais claro que o para-brisa. Quer dizer, é muito mais fácil a gente analisar o passado do que fazer uma projeção, né? É verdade, a gente tem muita análise do passado no canal e temos algumas projeções que eu acho assim que são boas, mas é muito complicado, é muito mais complicado. Até porque a estatística, que nos ajuda muito, ela olha muito bem o passado, né? Mas ela não projeta nada. Então, isso aí é muito verdadeiro no mundo dos negócios e, claro, momentos de compra de um título público estão dentro dessa realidade aí, certo? Número 16. Preço é o que você paga, valor é o que você recebe. No caso das ações, isso aí pode envolver alguns cálculos complicados, né, de valuation e tal, e muitas vezes determinar o valor da ação é uma coisa extremamente complicada, porque são muitas variáveis, mas o preço da ação está sempre lá. No Tesouro isso é muito mais fácil, porque nós temos o preço dos títulos lá todos os dias e a gente tem o valor. Dos prefixados é R$ 1.000 quando a gente recebe o vencimento, e no caso dos tesouros IPCAs é o VNA, é o valor nominal atualizado. Do Tesouro Selic também é o VNA, só que é o VNA da LFT. Então no Tesouro isso fica muito claro. O preço que eu estou pagando hoje e o valor que é o que eu terei na data do vencimento. Que é, ao longo desse tempo, esse meu preço vai se transformar em quê? Né? Então isso é muito claro nos títulos do Tesouro, certo? Uma análise, então, muito mais fácil de fazer do que com as ações. Nos fundos imobiliários também é mais fácil do que com as ações, na minha opinião, porque a gente consegue ter ali uma projeção de fluxo de caixa, né, do rendimento daqueles aluguéis, etc. Bom, pessoal, essas 16 frases aí, acho que são conceitos maravilhosos, são aí um combustível para o nosso pensamento, certo? E se moldando aí por essas frases, com certeza nós vamos tomar decisões muito boas de investimento. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.